Pessoal, bom dia, muito bom dia. Bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Como é bom estar mais uma vez aqui falando com você, falando com Deus e dizendo para você que é bom demais poder respirar, poder estar viva, poder agradecer a Deus por tudo que Ele tem me dado, o alimento que não tem faltado, o meu trabalho lá na Casa da Camisa, tudo que o Senhor tem derramado tem sido muito bom. Até as dores que eu tenho sentido, emocionais, física eu não sinto muita dor não, penso que eu estou de boa. Mas emocional eu sinto dores intensas e vocês nem imaginam. Mas Deus tem ministrado ao meu coração. Deus tem produzido cura quando eu falo com você. Quando Deus fala comigo, quando eu entendo que as coisas que eu tenho feito, embora eu pense que são para o bem, as pessoas nem sempre querem o bem. Então eu tenho entendido e aprendido a respeitar os limites dos outros. Como eu penei para entender isso? Que nem todo mundo que me pede ajuda quer ajuda. Às vezes ele quer só falar o que está sentindo e pronto, quer atenção, quer carinho. E depois a pessoa vai viver a vida dela e continua vivendo do mesmo jeito. E quando ela precisa de novo do escape, ela vai procurar alguém para escapar. Eita! E aí ela consegue. E ela vai vivendo sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação, porque na verdade ela está acostumada a viver do mesmo jeito. E muitas vezes quem quer a mudança é você, que está vendo que a pessoa precisa de mudança, mas a pessoa ainda não entendeu que precisa de mudança. E ela vai ficar nesse ciclo vicioso de viver assim, chorando, choramingando, implorando, pedindo, sem reação, sem reagir, sem querer evidenciar que está passando o processo da dor e quer mudança. Nem todo mundo quer mudança. Quer só ajuda para superar aquele tempo difícil, mas não consegue sair do problema, não consegue sair da mesmice e nem luta para mudar o quadro emocional. Então, quem somos nós para enfiar na cabeça, no juízo dessas pessoas, que elas precisam se amar, se valorizar, entender que são preciosas para Deus, para os amigos que as amam de verdade? Porque tem gente que é só blá 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 da boca para fora. E aí eu tenho pedido muito a Deus ajuda para encontrar os que são de verdade e deixar de ser boba, de ser besta, de estar correndo atrás de quem na verdade não quer, nunca quis e nem nunca vai querer transformação. Então, começa o meu recadinho de Deus para você. Não perca tempo. Entenda os limites das pessoas. Respeitem esses limites, porque lá no fim do túnel, quem pode acabar se ferindo é você. Eita, Deus da glória! O que Deus tem pedido para nós nesses dias? Eu achei um texto muito interessante de uma revista muito conhecida da gente, chamada Ultimato, né? E ele tem temas, uma temática muito bacana e algumas vezes abordam assuntos interessantíssimos. E durante a minha leitura da madrugada de hoje, eu li um artigo deles falando sobre o que Deus espera de nós. Isso tem incomodado muito o meu coração. E a revelação que eles colocaram no texto deles, lá na crônica deles, foi muito bacana. O que Deus espera de nós? Qual a vontade de Deus para nós? E aí eles mostram os 10 mandamentos. Tudo aquilo que foi escrito nos 10 mandamentos, nas tábuas da lei e entregue para o nosso querido Moisés, era a vontade de Deus para livrar o povo do pecado, da perdição. E durante muito tempo antes da vinda de Jesus, tem um cabelo aqui, gente, no meu óculos. Antes da vinda de Jesus,
ele foi propagado, lido, falado, ensinado para todos os povos, línguas, tribos e nações do período. E aí, quando eu perguntei para o Senhor, Senhor, o que é que eu tenho que fazer para te agradar? Veio na mesma hora, observe os meus mandamentos. Mas muita gente tem rejeitado os mandamentos. Muita gente tem rejeitado os estudos bíblicos, o discipulado, a escola bíblica, o momento de comunhão, de oração e de partilha como corpo. Continua sendo importante. O momento de orar na sua casa, com seu marido, com seu filho, lendo a Bíblia. Muitos agora não têm mais esse tempo. Acha que botar lá na televisão o pregador famoso falando, ensinando, vai fazer a diferença que o seu momento com Deus traz quando nós estamos carentes de ouvir a voz do nosso Deus. E aí, de acordo com o texto de Deuteronômio, temer a Deus, reverenciá-lo como Senhor, reconhecer a sua soberania e adorá-lo, agrada o coração de Deus. Andar em todos os seus caminhos, aplicar os princípios da verdade de Deus, que são universais. Os princípios baseados na palavra de Deus são universais. Amar e servir ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força. Só se é possível amar alguém quando a gente conhece essa pessoa. E uma das coisas que tem afligido o meu coração é quando nós estamos inseridos em uma comunidade que nós não temos profundidade nos nossos relacionamentos. Eu ainda valorizo o cafezinho na casa do irmão, comendo um pãozinho, uma bolachinha, uma tapioca, um cuscuz com ovo e tomando aquele cafezinho preto e conversando, batendo papo, falando sobre as dificuldades, sobre o amor de Deus, sobre a palavra de Deus. Você que acha que o mais importante é o seu celular, eu quero te dizer que você está terrivelmente enganado. A demanda de relacionamento íntimo, diálogo, companheirismo que ocorrem através da prática das visitações e das orações partilhadas e da leitura e da palavra de Deus, as manifestações de louvor, de gratidão em favor de Deus e também demonstração de amor ao próximo, fidelizam nos nossos corações, traz capacidade física, mental, espiritual, o companheirismo, o amor. É assim, como é alargado, é dilatado, que nem tem uma canção que diz, dilata o amor nos corações, faz crescer o amor. Nosso amor esfriou, é tanta apostasia, é gente deixando de crer como cria, para crer em coisas novas e atuais, E aí onde a Bíblia se encontra, onde a vontade de Deus é expressa. E aí o Espírito Santo disse para mim, bem na minha lata, vai ler os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E aí ele relata lá, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu ou embaixo na terra, nem debaixo nas águas, não te curvará diante deles. E ele começa a citar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Isso dá uma pregação tremenda, Lembra-te de santificar. Aí vamos lá falar do sábado, que virou todos os dias depois que chega Jesus e muda a nossa história. Ele manda cuidar bem das pessoas. Quinto mandamento, honra pai e mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Hoje os filhos não sabem nem o que é honrar pai e mãe. Não se é ensinado dentro das nossas casas o respeito, o amor ao próximo, mais próximo da gente, que é papai e mamãe, querido. Ei, e depois que você casa, vira seu cônjuge. O sexto, aí nós nos tornamos tão egoístas que nós simplesmente refutamos o amor dessas pessoas, que é cuidadoso, que é gentil, que briga quando é necessário, que corrige.
Você não quer correção não, filho. Você quer andar conforme você quer andar. E você despreza tudo aquilo que contraria a sua vontade. Honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Aí, meu filho, o leque de morte é incrível. Psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, nós temos matado pessoas, animais. Nós temos matado todo tipo de situação que queira trazer mudança e mudança boa. Porque mudança ruim, meu filho, nós já estamos até a tampa. Nós acabamos matando a esperança de muitas pessoas nos seus relacionamentos. A possibilidade de se livrar de um problema tem sido constrangedor para muita gente que está acostumada a viver dentro da situação do problema e acha que tem que permanecer sem mudança nenhuma. Então, não matarás se estendeu a todas as possibilidades físicas, emocionais, espirituais, psicológicas, todas. A gente tem matado por qualquer coisa. E eu não estou falando de matar bicho para comer, não. Estou falando de gente que está matando a esperança das pessoas e isso não agrada a Deus. Gente que finge ser amigo e depois está falando mal de você, isso é morte. Gente que a gente traz para dentro da nossa casa, come na nossa mesa e trai a nossa confiança na primeira oportunidade. Gente que você desabafa questões pessoais. E algumas pessoas transformam em oportunidades de se aproximar de gente importante e contar aquilo que você confidenciou. Tantas vezes nós somos enganados. O sétimo mandamento, não adulterarás. Esse eu vou ficar até calada. Porque agora, adultério é normal. A gente troca de gente como troca de roupa. Não estou gostando mais, não cabe mais em mim, vou botar fora. A gente não remenda mais pano nenhum. A gente agora corta, joga fora no lixo. Não serve mais, não quero mais. Vou me deter a falar pouco sobre o sétimo mandamento. O oitavo mandamento, não furtarás. Nossa, que história, né? A gente rouba tempo, a gente rouba atenção, a gente rouba pessoas, a gente rouba qualquer coisa que seja importante para nós. E a gente rouba até aquilo que não é importante. A gente não tem mais um senso de limites para o que a gente pode ou a gente não pode fazer. Às vezes eu acho que eu tenho tanta coisa para ensinar, mas as pessoas não querem aprender. Então eu tenho aprendido a ficar calada e não roubar o tempo de ninguém que é precioso demais para eles, com as coisas que são importantes para eles. Então não roube o tempo de ninguém. Não roube o amor de ninguém. Pare para pensar sobre o que de fato é não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Às vezes, o que a gente fala para alguém, a verdade, é abrir o leque das nossas emoções, pensamentos, falhas, pecados. E aí você utiliza disso tudo e levanta calúnia, fala aquilo que não é, aumenta, inventa, prejudica e esquece que nós somos corpo. E assim, bem ajustados, igreja acorda. Quando a igreja está ferida, todo o corpo. Quando um membro é ferido, todo o corpo sente. Quando há um corte profundo no braço, na perna, há um sangramento, há um sofrimento no corpo. Pare para pensar em como você tem tratado o corpo. Não diga falso testemunho. Não cobice a casa do próximo, nem a mulher do próximo, nem o servo do próximo, nem a serva do próximo, nem o boi do próximo, nem o jumento do próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Isso te livra daquela palavrinha, inveja. Então deixa a obra da carne tomar o lugar de Deus no teu coração. Deixa Deus crescer dentro de você. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Queira a mudança para o bem. Escute as pessoas que já passaram
as experiências que você tem vivido de forma prática, simples e objetiva. O que Deus quer de nós? Ele te declarou ao homem o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. Praticar a justiça significa viver em retidão. Praticar a obediência e a fidelidade de Deus é uma resposta ao amor derramado todos os dias nos nossos corações. Nós rejeitamos as pessoas que são contrárias à nossa vontade. Rejeitamos as pessoas que pensam diferente da gente. Rejeitamos quem tem cor diferente, fala diferente, que pensa diferente. Nós rejeitamos porque nós não queremos ter trabalho. Eu quero dizer para você que a religião sem mácula, citada na Bíblia por Tiago, capítulo 1, é visitar os órfãos, as viúvas, nas suas casas. Nós não queremos mais fazer nenhum esforço. Guarde o amor de Deus no coração. Não se contamine com o mundo e viva a novidade de vida que Jesus derramou sobre nós. Esse amor incondicional tem que ser observado, vivido e multiplicado. Foi essa a reflexão que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje. O que Deus quer que a gente viva? O que Deus planejou para mim e para você? E pensar, Deus tem o melhor para mim. Deus te abençoe. Bom dia. Partiu o trabalho. Beijo enorme para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.